Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC de Matemática. Espero que todos estejam bem nesse momento. E na nossa formação de hoje, iremos falar sobre o novo ensino médio e temos conosco a nova PCNP de Matemática. Seja muito bem-vinda, Silvia. Estou muito feliz em tê-la conosco. Obrigada, Cris. Olá, professores. É muito bom trabalhar com vocês, né? Cheguei agora no mês de março aqui na diretoria para acrescentar, para somar aqui na equipe dos PCNPs, tá? Desejo a todos uma boa formação. Vamos dar continuidade aqui e vamos à leitura da nossa pauta, tá? Então, hoje na nossa formação, nós teremos a devolutiva do ATPC do dia 4 de março, educação especial no novo ensino médio, vamos ter aqui uma convidada especial, a Alexandra, que é a PCNP de educação especial. Vamos falar também sobre a implementação do novo ensino médio, o que são os itinerários formativos, ementa dos itinerários formativos e template. Teremos um exercício que nós vamos chamar aqui de mão na massa. Passo a palavra, Cris. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa formação. Lembrando, gente, só quero aqui agradecer a participação e as devolutivas de vocês na nossa última TPC sobre a educação especial, que foi no dia 4/3. Lembra que vocês passaram para a gente que vocês tiveram, gostaram, né, da nossa TPC, que foi de 60,2%, 38,3% acharam boas, e só lembrando um pouquinho do que vocês, né, colocaram como sugestões, nós iremos a gente sabe que esse tema é bem amplo, e durante o ano, a nossa convidada especial irá estar com a gente sempre aqui, né, a PCNP Alexandra, e nós vamos trazer novas abordagens sobre a educação especial nesse novo contexto do ensino médio e também do ensino fundamental, tá certo? Vou passar a palavra aqui para a nossa PCNP Alexandra, que ela fará uma participação conosco sobre a educação especial no novo currículo do ensino médio. Olá, Alexandra, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de recebê-la, Silvia, da nossa diretoria. Tenho certeza que você veio para somar. E vamos lá para mais uma formação. Hoje o nosso tema, como a Cris falou, vai ser o novo ensino médio. Qual a importância da educação especial no ensino médio? Vamos lá desvendar mais esse mistério? Já me sinto, assim, parceira de vocês. Muito obrigada pelo convite sempre. Aqui, a Cris já até colocou o PPT, e aí eu começo por esta imagem. É uma imagem que ela diz muito, mostra muito sobre o que é igualdade e equidade. Essa imagem, ela correu, né, pela internet, ela teve grandes visualizações, e ela traz dois grandes conceitos básicos, que é o da igualdade e o da equidade. Na figura 1, nós podemos observar que foi empregado o conceito da igualdade, pois todos os meninos receberam um caixote. Só que não foi feito justiça, concorda? Pois esse menino com a blusa azul, que tem uma estatura menor, ele não consegue assistir ao jogo de futebol. Já na figura número 2, foi distribuído, o menino de estatura maior passou o caixote para o menino de estatura menor. Agora, os 3 meninos estão conseguindo assistir o jogo de futebol. Então, aqui a gente consegue ver muito bem o que é equidade, que é a mesma coisa que respeito, a igualdade de direitos, porque agora os 3 meninos conseguem assistir ao jogo de futebol. Então, a gente pode observar que não basta tratar com igualdade grupos que são diferentes de pessoas. Precisamos levar em considerações as complexidades, as especificidades dos nossos alunos, que é o princípio também da adaptação curricular. Agora eu vou dar um exemplo mais próximo, né, da nossa realidade, que é realmente lá a nossa sala de aula. Na nossa sala de aula, como que a gente vai trabalhar esse princípio? Não, volta, Cris, só um pouquinho da igualdade. Numa sala de aula, nós sabemos que o nosso público, ele é heterogêneo.
sempre, em todas as salas de aula, a gente tem um grupo que é avançado, que você faz uma aula expositiva, você explicou num primeiro momento, ele já entendeu, ele já pegou aquele seu conteúdo. Tem aquele grupinho que vai no seu ritmo, entende, mas depois ele fica meio na dúvida, precisa de um pouquinho mais de atenção. E tem aquele terceiro grupo que realmente ele tem mais dificuldade de aprendizagem, que você, num princípio de igualdade, fez uma aula expositiva, explicou todo o conteúdo. Porém, como são diferentes os grupos, existe aquele grupo com mais dificuldade, que você precisa dar mais atenção, mais exemplo, trazer, às vezes, um material diversificado, se dedicar mais. Para quê? Para que todos daquele ano, daquela série, para que todos possam se apropriar das competências e habilidades. Então, quando você faz isso, professora, que você se dedica, você está, num primeiro momento, o princípio da igualdade com a sua aula expositiva, e você está empregando o conceito da equidade, quando você se dedica de forma diferente a cada grupo de alunos. Agora sim, eu vou entrar especificamente na educação especial. Por quê? Eu falei de sala heterogênea. Não, volta um pouquinho, Cris, desculpa. Eu falei de sala heterogênea. E lá na sala heterogênea, tem os vários tipos de aluno, e nesse grupo também a gente vai encontrar os alunos de educação especial, que geralmente eles vão estar incluídos nesse grupo que tem mais dificuldade, ou não. Se a gente estiver falando de uma criança autista, ela tem autistas com altas habilidades, então, para o raciocínio lógico, para a matemática, eles são muito bons. Então, vai depender da especificidade de cada aluno. No currículo paulista, na página 40, especificamente, fala da educação especial. E aí está escrito: é preciso criar possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Então, naquele grupo que você tem aluno com educação especial, além de você fazer atividades diversificadas, é necessário fazer as adaptações curriculares, como foi o tema do nosso ATPC passado. E também está escrito: promover uma educação integral com equidade. Então, já sabemos muito bem o que é equidade, que é o senso de justiça, o respeito da igualdade de direitos. Próximo, Cris, por favor. Eu acho que eu já até comentei no outro ATPC, mas isso aqui é fundamental. A gente precisa entender que o foco é na competência do aluno de inclusão, o aluno com deficiência, e nunca, jamais, nas suas limitações. Então, não podemos ter limitações como norte para trabalhar com o aluno deficiente, mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar esses pontos fortes. Então, a gente está falando especificamente aqui do primeiro ano do ensino médio, que é onde está sendo implementado o novo ensino médio está sendo implementado justamente no primeiro ano do ensino médio. Então, às vezes acontece: olha, o menino está no primeiro ano do ensino médio, ele não escreve. Gente, ele já passou o Fundium, ele já teve todo um tempo de escolarização. Ele não se alfabetizou, ele não escreve? Ok. Então, esse eu sei que é a limitação dele. Mas e qual é a competência dele? Ele tem uma boa oralidade? Ele sabe fazer desenhos? Ele sabe desenhar muito bem? Ele sabe interpretar? Ele sabe dançar? Então, eu preciso focar nessa competência para que eu possa dar a atenção necessária a ele com essa adaptação curricular, no que ele mais é capaz de fazer. Eu trouxe aqui para vocês uma reflexão do Fidalgo, porque ele diz: dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material e o mesmo tratamento pelo professor não é incluir, é esperar que o aluno com necessidades específicas faça maior esforço que os demais para incluir por conta própria. É dizer, ele tem tudo que os outros têm, então por que não consegue? Não consegue porque ele
ele precisa de algo a mais do que os outros. Tem um porquê, não é como os outros, e já tem que lidar com essa diferença para acompanhar as aulas. Logo, ele precisa de um diferencial a seu favor. Fidalgo. Quem quiser, nas referências tem o livro todo, eu tirei apenas um recorte, porque da mesma forma que eu falei lá no começo do caixote, o menino de estatura menor, ele jamais vai conseguir alcançar. Então, se nós oferecermos, se os professores oferecerem uma adaptação curricular a esses alunos, com certeza ele vai conseguir atingir os objetivos. E também, agora com esse novo ensino médio, eu vejo uma grande possibilidade para os alunos de educação especial, porque nós vamos poder, com os itinerários formativos, poder focar no que ele é mais competente. Se ele tem uma habilidade maior em exatas, vamos indicar ele para um itinerário com exatas. Se ele tem uma outra habilidade, é sempre focar na sua maior habilidade. Como todos nós, eu, você e qualquer outra pessoa, nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, precisamos sempre do respeito, de justiça e equidade de direitos. Obrigado, passa a palavra. Muito obrigada, Alexandra, pelas suas contribuições. Agora iremos fazer uma breve retomada sobre como está sendo feita a implementação do novo ensino médio. Lembrando que esse ano de 2021, a implementação na rede estadual de ensino começa com todos os estudantes da primeira série. Agora aqui no próximo slide, então vamos verificar como fica, né, até a terceira série do ensino médio. Então, 2021, a implementação era para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, a implementação é para todos os estudantes da segunda série. E em 2023, a implementação é para todos os estudantes da terceira série. E como fica a organização curricular, né, para esse novo ensino médio? Então, ele será composto de 3.150 horas, no período de 3 anos, e teremos duas situações. Então, a primeira é a formação geral básica, de 1.800 horas, e os itinerários formativos de 1.350 horas, no período de 3 anos. Então, o estudante irá sair com essas duas formações. Vamos falar agora especificamente da formação geral básica. Então, dentro da formação geral básica, será composto pelas 4 áreas do conhecimento, em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, e matemática, suas tecnologias, matemática, na área de ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, filosofia, sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, química e física. Já nos itinerários formativos de 1.350 horas, teremos linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, formação técnica e profissional, Novotec, e também os componentes do Inova, então, projeto de vida, tecnologia e eletivas. Então, lembrando, todos esses componentes curriculares, eles serão mantidos, então, da formação geral básica. Aqui nos itinerários formativos, eles terão o seu aprofundamento. Então, será mantida as 4 áreas do conhecimento, com os seus componentes curriculares, apenas acrescido de aprofundamento nesses itinerários formativos. Então, o que são os itinerários formativos? Então, eles são são cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante escolher conforme seu interesse, para aprofundar os seus conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de estudos ou ao mundo de trabalho, né, em que esses alunos queiram se aprofundar os seus conhecimentos e na formação técnica e profissional. Então, lembrando, cada escola terá que ofertar, no mínimo, 2 itinerários formativos.
E todas as áreas de conhecimento devem estar contempladas nas opções ofertadas pela escola. E o aprofundamento curricular, né? Como são esses itinerários, né? Como que eles serão feitas essa implementação nessas escolas? Então, no aprofundamento curricular, existem 3 situações, tá? A primeira é somente nas áreas. Hoje, nossa TPC, né, nossa formação, nós vamos trabalhar dentro da área de matemática. Vamos fazer um itinerário dentro da área de matemática, tá? Mas o aprofundamento curricular, ele pode ser apenas nas áreas, então tem lá as áreas de linguagens, matemática, ciência da natureza ou ciências humanas. Pode também ser áreas integradas, então, caso uma escola tenha que contemplar apenas 2 itinerários pelo tamanho dessa escola, ela terá que ofertar 2 áreas integradas, tá? Lembrando de trabalhar com todas as áreas envolvidas. Então, teremos aqui nas áreas integradas, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e ciências da natureza e ciências humanas. E, por fim, o técnico, que é a formação técnica e profissional, o que a gente conhece como Novotec. Como ficam, né, essas horas, né, distribuídas nas séries? Então, na primeira série, os estudantes terão 900 horas de formação geral básica e 150 horas do Inova. É o que está acontecendo esse ano. Então, eles estão tendo, né, a formação geral básica, essas 900 horas, e os componentes do Inova, 150 horas, certo? Já em 2022, a segunda série, ela vai ser de qual forma? 600 horas com a formação geral básica, 400 mais, né, 450 horas com os itinerários formativos. Já na segunda série do ensino médio, a inovação aqui nos itinerários é o quê? Eles terão 150 horas com os componentes do Inova, porém 300 horas com as unidades curriculares. Então, eles terão 2 unidades curriculares perfazendo essas 300 horas, tá ok? Já na terceira série do ensino médio, teremos 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerário formativo, onde 150 horas com os componentes do Inova e 600 horas com as unidades curriculares. Essas unidades curriculares são os aprofundamentos, né, nas áreas do conhecimento, tá ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como vai ficar distribuídas semanalmente essas horas. Então, por exemplo, na primeira série do ensino médio, nós teremos 30 aulas semanais na formação geral básica. O aprofundamento na primeira série ainda não é contemplado, e os componentes do Inova, 2 aulas de projeto de vida, 2 de eletivas e 1 de tecnologia, perfazendo um total de 35 aulas na semana. Já na segunda série, o que vai mudar? Teremos o aprofundamento, então vai cair 10 aulas, né, da formação geral básica e entrar no aprofundamento. Então, teremos 20 aulas de formação geral básica, 10 aulas no aprofundamento e os componentes do Inova, com 2 aulas de projeto de vida, 2 aulas de letivas e 1 aula de tecnologia. Já na terceira série do ensino médio, nós teremos na formação geral básica 10 aulas, 20 aulas de aprofundamento e nos componentes do Inova, 2 aulas de projeto de vida, 2 de eletivas e 1 de tecnologia. Em todas elas, teremos as 35 aulas semanais, tá certo? Próxima tela. E agora vamos falar um pouquinho sobre as unidades curriculares, tá? Cada unidade curricular terá uma carga horária de 150 horas, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho o que vai acontecer. Então, cada aprofundamento curricular, ela será composta por 6 unidades curriculares.
Como ficam distribuídos essas unidades curriculares né, ao longo das 3 séries? Então, como nós já falamos, na primeira série não há aprofundamento, tá? Então, não vai haver a unidade curricular. Já na segunda série, teremos uma unidade curricular no primeiro semestre e uma unidade curricular no segundo semestre. Só lembrando uma coisinha aqui. As unidades curriculares, elas são o aprofundamento que vai ser dividido em 6 minicursos, que a gente chama aqui, tá? Então, esses bloquinhos, né, dos cursos, elas serão da partir do segundo, quando ele faz a escolha no primeira série do ensino médio, ele vai levar essa escolha até o final do terceiro do médio. Para quê? Para que ele consiga completar todo esse itinerário. Então, ele começando com a primeira unidade curricular, depois ele vai para a segunda unidade curricular, então na segunda série ele completou 2 unidades curriculares, onde eu tenha uma parte do meu curso, desse itinerário eu já completei na segunda série. Indo para a terceira série, ele vai ter 4 unidades curriculares do mesmo itinerário. Então, ele vai continuar o curso, né, do itinerário na terceira série para terminar esse curso. Então, unidade curricular 3 e 4 serão trabalhadas no primeiro semestre e as 5 e 6 no segundo semestre. Silvia, você tem algum complemento para fazer até aqui? Oi, Cris. Não, tá perfeito. Só lembrando, né, que essas unidades curriculares, elas são ligadas ao aprofundamento, né, do itinerário formativo que o aluno escolheu. Então, no caso, se ele escolher matemática, ele vai se aprofundar em 6 unidades curriculares do itinerário de matemática. É isso? Isso mesmo. Muito obrigada, Silvia. Então, continuando, vamos dar um exemplo aqui agora de uma unidade curricular do itinerário de ciências da natureza, por exemplo. Por que nós não trouxemos um de matemática? Porque nós vamos fazer daqui a pouquinho, né, Silvia, um exemplo, na realidade a gente vai fazer um mão na massa aqui, né, uma atividade, para que a gente consiga construir juntos um itinerário de matemática, tá bom? Então, falando em ciências da natureza, como que fica? Então, por exemplo, um componente, esse daqui são as unidades curriculares de um itinerário de ciências da natureza. Vamos ver se a gente consegue entender qual é como que chama, Silvia? Sempre esqueço o nome fantasia, né, desse itinerário. A gente até pode bolar um aqui. O que você acha? Isso. Né? Esse itinerário, né, é de ciências da natureza, então aqui seria, Cris, uma unidade curricular, uma UC, né, a UC número 1, por exemplo, é isso? Isso, e aí a gente tem como saber mais ou menos o que a gente tem dentro dessa UC, mais ou menos o que seria, qual o nome que eles poderiam ter colocado nesse itinerário num todo, né? Tá? Então, olha só, o componente curricular para essa primeira UC, né? Ele vai ter 2 aulas semanais, perfazendo 30 horas, do componente curricular que ele chamou aqui, né, ele deu o nome, de diferentes fontes de energia. Aí o professor, né, habilitado para esse, prioritariamente para dar esse componente, é o professor de física. Porém, o professor de biologia também pode lecionar esse componente, ok? Temos também dentro dessa unidade, dessa UC, radiações e seus impactos no ambiente. Então, assim, eles terão 3 aulas nessa semana, e o professor habilitado, né, prioritariamente, seria o professor de química, mas o professor de física também está habilitado a dar esse componente. Então, supondo, né, gente, isso daqui é como se fosse no primeiro semestre, né, de 2022, lá do segunda série, é o primeiro semestre que eu estou estudando, tá? Também terei a microbiologia aplicada, com 3 horas semanais. O professor qualificado prioritariamente é o professor de biologia, mas o professor de química também está habilitado a aplicar esse componente. E, por fim, né,
último componente aqui dessa unidade curricular é a eficiência energética. Então, ele terá 2 aulas semanais, o professor habilitado de biologia, porém, o professor de física ou química também está habilitado em trabalhar com esse componente curricular. Certo, Silvia? Estou abrindo o microfone. Isso mesmo, né? É muito importante aqui ressaltar essa questão do componente curricular, né? Ele não tem o nome de física ou de biologia, ele tem o nome de diferentes fontes de energia. Esse aqui que a gente brinca, eu e a Cris, que é o nome fantasia, né? Então, dentro desse componente curricular, haverá os conteúdos aqui que o professor de física ou de biologia podem ministrar, mas o título, né, o componente chamará diferentes fontes de energia. Certo, Cris? Isso mesmo, Silvia, bem lembrado. E lembrando, né, complementando o que a Silvia acabou de dizer, o nome fantasia é para chamar a atenção do aluno a estudar esse itinerário. Então, é muito importante ter um nome chamativo, né, um nome que aguce o seu aluno a querer, né, a gente está vendendo peixe, né, Silvia? Eu vou falar a linguagem aqui, a gente vai vender o nosso peixe. Então, vendendo peixe, a gente precisa ter um nome que aguce o aluno, trabalhe com ele a vontade dele estudar esse componente. Certo, Silvia? É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como está sendo implementado, né? Como a SEDUC trouxe para nós as ações e como que ela está fazendo, tá bom? Então, assim, ao primeiro momento, as ações, né? Eles colocaram, como eles chamaram de fases, então nós estamos em abril, então estamos na fase 1 ainda de implementação do novo currículo, né? Então, do ensino médio. Então, nessa primeira fase, ela é composta de comunicação e formação, onde eles vão apresentar os conceitos básicos, fazer as explicações das principais dúvidas que nós, né, professores, gestores, alunos, tenhamos ainda com relação ao novo ensino médio. Então, nesse momento, é o momento, por isso que muitas vezes vocês acabam, nossa, de novo falando disso, por isso que no início eu já comecei falando que nós iríamos retomar né, todo o contexto que está sendo trabalhado. A gente fez bem sucinto aqui, porque eu sei que vocês já ouviram isso nas outras ATPCs pelo Centro de Mídias, pelas lives, então nós estamos assistindo para que ninguém fique para que ninguém fique com dúvidas, né? Então, até agora em abril nós temos que tentar minimizar o máximo de dúvidas possíveis, porque a partir da segunda fase, que começa no finalzinho agora de abril, já começamos a trabalhar a apresentação detalhada dos aprofundamentos curriculares. Então, assim, irão ter a continuação dessas ações de formação e comunicação, porém, a fase 2, ela é para que a gente se aprofunde nos aprofundamentos curriculares, onde vamos tirar todas as dúvidas, vamos né, ficar ali fechadinhos no aprofundamento para que a gente consiga orientar, né, e tirar dúvidas dos nossos estudantes também. Silvia, esqueci alguma coisa? Não, falou tudinho. Então tá bom. Então vamos lá para a terceira e quarta fase. Então, já na terceira e quarta fase, então, elas começam agora em junho e vão até agosto, né, a terceira fase, e ela é composta pelos estudantes. Então, vamos pensar nos estudantes, tá? Onde os estudantes irão indicar quais áreas eles pretendem se aprofundar. Então, aí é onde a escola vai fazer toda a escuta dos alunos para saber o que eles querem se aprofundar. Gente, ó, lembra, a gente está falando de toda a estrutura que a SEDUC pensou e de como será realizado. Então, cada fase todos nós teremos formações, tanto pelo Centro de Mídias quanto pela diretoria, né? Assim que a gente tiver formações também, iremos passar a vocês. Então,
o que eu peço para vocês é que a gente tenha, eu sei que é muita coisa, né? A gente fica ansioso querendo saber várias situações, e como vai ser o ano que vem, como vai ficar, mas eu peço a vocês que tenham um pouquinho de calma e vamos tentar passar fase a fase junto com a SEDUC, que aí a gente vai minimizando e tirando essas dúvidas, também está sendo construído, né, Silvia? Então tem muita coisa que ainda a SEDUC está em construção, então tem coisas que eles sabem quando eles irão ter que dar a resposta, mas temos que seguir os passos deles para que a gente consiga orientar vocês, deixar vocês mais calmos, tá bom? Então, ó, em junho e agosto são os estudantes que irão indicar as áreas de preferência, que eles irão se aprofundar. Em julho, a fase é dos diretores apresentar para vocês o catálogo de opções de aprofundamentos curriculares. Agosto, a equipe escolar define, a partir da consulta, né, daquele que foi feito em junho, com os estudantes, quais os aprofundamentos serão ofertados nos próximos 2 anos, 2 semestres, né, que seria no segunda série. Já em agosto a setembro, os estudantes manifestam interesse de acordo com o cardápio apresentado a eles na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola dele. Então, é quando vocês já vão ter lá o cardápio de vocês, né, da escola, né, enquanto a equipe escolar, vocês já vão ter definido isso, e aí vocês apresentam para os alunos para que eles, né, na hora da rematrícula, façam a matrícula no aprofundamento, no itinerário que eles pretendem se aprofundar. De setembro a dezembro, serão criadas as turmas, né, até o limite de cada módulo da escola. Então, as turmas serão definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular, e o diretor, ouvindo os professores, irá definir os horários de aula, né, dos aprofundamentos para o ano seguinte. Eles deram uma data que é até dia 15 de novembro, mas aqui é só um cronograma, e isso pode ser alterado, né, conforme as situações aí que nós estamos vivendo, tá certo? Certo, Silvia, mas alguma coisa que eu deixei passar? Não, falou, tá tudo certo. Tudo tranquilinho? Não tem que completar nada, não. E vamos agora, então, agora eu vou passar a palavra para a Silvia. Ela vai fazer com vocês aqui uma atividade bem bacana. Até já, pessoal. Passa a palavra, Silvia. Obrigado, Cris. Esse é o momento em que nós vamos trabalhar aqui, a gente chamou de mão na massa, né? Nós vamos realizar aqui um exercício, tá bom? Vocês podem colocar a ideia de vocês no chat, tá? Ou registrar aí no diário de bordo de vocês, que vocês já usam lá no ATPC da SEDUC, para que vocês possam consultar esse material posteriormente, tá bom? Pode passar, Cris. Obrigada. Então, nós vamos construir uma ementa, tá? Então, a gente vai imaginar um componente curricular, né? A Cris explicou o que são os componentes. Então, a gente não está falando de UC, a gente está falando de um componente curricular, tá? Que você acredita que tenha que ter na unidade curricular do itinerário formativo de aprofundamento em matemática. Então, eu acredito que tenha que ter tal assunto dentro do aprofundamento de matemática. Então, aqui eu vou pensar desta forma para criar um itinerário formativo. Para isso, nós vamos usar um template, que é um modelo, tá? Um layout pronto, como esses que vocês estão vendo aqui, tá? Ele possui uma estrutura definida, então a gente não vai poder mudar nada aqui, tá? Que facilita a criação, né, desse itinerário formativo, tá? Então, o que a gente vai precisar colocar aqui? Então, vamos dar um geral. Eu preciso do título, tá? Que é aquele título fantasia que a Cris comentou. Então, eu tenho que colocar aqui o nome do aprofundamento curricular que eu quero dar. Depois, eu preciso da descrição, né? O que será abordado nesse aprofundamento curricular? A justificativa, que é a importância de desenvolver esse tema, lembrando que a gente está desenvolvendo um tema para o itinerário formativo de aprofundamento em matemática, tá? Então,
Eu tô dando ênfase a essa questão da palavra aprofundamento, porque ela vai fugir um pouquinho daquele currículo tradicional que a gente está vendo. São conteúdos de matemática, né? Mas o aluno vai ter a matéria do currículo, né? Mais o itinerário formativo. Então, é isso mesmo, Silvia, está muito bem explicadinho aí, né? Item a item. Então, tá bom. Tá bom? Então, vamos continuar. Depois, nós temos o perfil do egresso, Opa, tá? posso Volta lá um pouquinho. voltar, desculpa. Pode voltar. Então, esse perfil do egresso é extremamente importante, tá? Nesse item, né, você vai colocar o que o estudante é capaz de fazer após cursar esse aprofundamento, tanto para o mercado de trabalho como para a sua formação acadêmica. Então, esse daqui é um item assim que tem que ficar bem pensado, bem claro, tá? Até mesmo porque esses itinerários, esses componentes curriculares, eles vão para os alunos, né? Então, quando a gente vai construir a gente tem que colocar tudo de forma muito clara, tá? Aí depois nós temos competências gerais, as competências gerais que constam no currículo, que serão contempladas nesse aprofundamento, competências da formação geral básica, né? Competências da área de conhecimento importantes para este aprofundamento, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são as ODS, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Indicar entre as 17 ODS aquelas, né, que irão compor este aprofundamento, temas contemporâneos transversais, indicar os temas importantes para o desenvolvimento deste aprofundamento, tá? Então, esses itens aqui finais, a gente vai esclarecer onde encontrar cada um deles, tá bom? Então, vamos fazer o exercício. Muito bem. Então, aqui tem um espaço grandão, né? Por quê? A gente vai trabalhar a questão do perfil egresso, tá? Então, vamos explicar novamente. O perfil egresso é um conjunto de competências traduzidas em conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitem o aluno, né, ao final desse itinerário, do itinerário formativo. Então, que faz parte desse componente curricular, mas que vai ter lá no final da formação dele no itinerário formativo. Vou dar um exemplo, tá? Após um percurso aí de funções, né, espera-se que o aluno saiba o quê? Resolver situações, problemas relacionados à grandeza diretamente proporcionais. Então, isso é o que eu espero que ele consiga, tá? Então, agora vocês vão contribuir lá no chat ou fazendo anotações no seu diário de bordo, mas a gente gostaria da participação de vocês no chat para a gente abrir aqui uma discussão, tá bom? Cris, pode rodar o tempo, por favor? Vocês terão aí uns 5, 6 minutinhos para fazer esse registro, certo? Vamos lá, pessoal. Não esqueçam de fazer as anotações, que são muito importantes aí para a gente abrir as nossas discussões. Não esqueçam de deixar aí a ideia de vocês no chat, para a gente poder compartilhar aí as nossas ideias, nossas dúvidas, né? Podem deixar aí no chat também as dúvidas que a gente vai esclarecer. Uma dúvida que surge é se todos têm que fazer, né? Nós podemos fazer um por escola, né, Cris? É isso mesmo. Um para cada componente, perdão, por cada área, né? Por área. Então, são 4
áreas do conhecimento, então cada unidade escolar pode enviar um só para cada área. Isso é Então, isso interessante que mesmo. dá para fazer no TPC, né, esse exercício, cada área, né, separadas as áreas, pegar a emenda. Isso mesmo, né? Reúne, forma um grupo e aí vocês mandam um por escola, né? É uma forma interessante de trabalhar. É muito importante quando pensamos no perfil egresso do aluno, né? A gente já tem em mente o que a gente pretende com esse componente curricular. Então, é muito importante já pensando aqui no perfil egresso, o que eu pretendo trabalhar nesse componente curricular com os meus alunos. Já deu tempo? Mais um pouquinho, Mais um Cris, de pouquinho tempo? ainda, mais um É pouquinho. muito longo, né? Esse É, daqui. porque tem que pensar bastante, né, Silvia? Então, é bom deixar um tempinho. Verdade. Vamos dar continuidade. Já fizemos as nossas contribuições, né? Há muitas dúvidas, mas vamos esclarecendo aí com o decorrer do nosso ATPC. Agora a gente vai para um modelo que eu e a Cris montamos. Só um instantinho, Silvia, que tá abrindo Vamos aqui. esperar. Agora sim. Vamos botar aqui. Agora vai. Tá dando uma travadinha esse computador hoje. Tá querendo Então trabalhar. as coisas acontecem, é normal. Pronto, aqui. Isso, vamos lá. Então, aqui no nosso perfil, nós colocamos resolver situações, problemas relacionados a números e operações, reconhecendo os números reais como ferramenta fundamental. Colocamos investigar e analisar em diversos contextos da sociedade situações, problemas que envolvam porcentagem, de forma a aprofundar o conhecimento envolvendo conceitos e prática, elaborar e resolver problemas de matemática financeira. Aqui já está desenhando o que eu quero nesse componente curricular, né? Então, a gente começou lá com uma breve revisão, depois a gente com situações, problemas, né? Depois investigar a questão do porcentagem, agora já vem mais explicitamente matemática financeira, né, como recurso de aprendizagem, utilizar conceitos relacionados à razão e proporção para resolver problemas de contextos diversos,
conhecer e calcular o valor dos impostos e tributos. Olha, está desenhando bem aqui o meu aprofundamento dentro desse componente curricular. Explorar situações, problemas envolvendo o conceito de função exponencial para aplicar o crescimento ou decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza, ou ainda como se aplica no cálculo de juros compostos, né? Então aqui a gente colocou a Baltzes, mas já desenhou aqui a característica que eu quero, né? Aqui a gente está dando um exemplo para vocês, para a gente estudar como que esse componente curricular vai ser montado, como vai chegar para a gente, ou vamos mandar as nossas sugestões também para a Secretaria da Educação, né? A Cris vai falar um pouquinho sobre isso aqui no final, tá? Pode passar, Cris? Quer completar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as competências gerais, competências da formação geral básica, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, temas contemporâneos transversais. Então vamos lá, né? Aqui nós temos algumas fontes, né, para encontrar exatamente esses itens. Então, competências gerais e competências gerais básicas. Pode passar, Cris, por favor. Nós vamos encontrar no currículo paulista, tá? No final da nossa formação, nós temos os links aqui desses materiais. Pode passar, Cris. Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são as ODS, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né, das ODS que a gente vai encontrar. Então, o que elas são, para a gente relembrar, né? Então, os ODS, né, os objetivos, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Então, nós não podemos deixar de pensar nessas ODS aqui no nosso plano, né, no nosso componente curricular aqui, no nosso itinerário formativo, tá? Nossa ementa, desculpa. Pode passar, Cris. Bom, os temas transversais, né? Então, os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. O meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, e multiculturalismo, e ciências e tecnologia. Não são disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento e estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias e também pelos alunos e educadores no seu cotidiano. Então, são temas que eles também devem fazer parte, né, devem ser pensados dentro dos componentes curriculares. Cris, quer fazer algum complemento? Tá sem som, Cris. Agora tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, sim, desculpa. Não, tá ótimo, as suas explanações estão perfeitas aí. Tá bom. Então agora, pode passar? Agora a gente vai então para a escrita, né? Então agora eu peço que vocês voltem para o chat ou para o diário de bordo e deixem aí as ideias já pensando no perfil egresso que você colocou, tá? Então, quais seriam as competências gerais, quais são as competências da formação geral básica, que ODSs estariam envolvidas, que temas contemporâneos transversais estariam envolvidos, tá? Pode passar, Cris? Agora nós vamos dar mais um tempinho para vocês, né, interagir no chat e também registrar aí no diário de bordo de vocês.
As ODSs, né, quem tiver com dificuldade de saber quais são, nós temos, dentro das ODSs, nós temos erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meio de implementação. Então, essas aqui são são as ODSs que vocês podem pensar aí dentro do plano de vocês, que eu e a Cris também já pensamos na nossa, né, do nosso modelo aqui. Os temas transversais contemporâneos, então a gente também tem, cadê aqui? Então, ó, só lembrando, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência, tecnologia, então tudo isso também tem que ser pensado aí dentro da nossa ementa, né, que vai formar aí o componente curricular do nosso exercício aqui, tá? Já deu tempo, Cris? Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo? Então vamos continuar, né? Continuar. Vamos. A gente ainda tem bastante assunto para tratar. Então vamos lá. Aqui, então, nas competências gerais, nós colocamos pensamento científico, crítico e criativo. Isso aqui faz parte de um pacote, tá? Então, pensamento científico, crítico e criativo, tá? Depois, nas competências da formação geral, nós colocamos, por exemplo, aqui, posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando fatos, dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, tá? Porque como a gente vai trabalhar aqui com a matemática financeira, como vocês perceberam lá no nosso perfil, né? Então a gente quer que ele se baseie em fatos e dados, tá? Depois nós colocamos como objetivos de desenvolvimento sustentáveis erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Perceberam como dá para ligar as ODSs aos aprofundamentos de matemática? Tá? Então, existe ali sempre uma ODS que cabe dentro dos aprofundamentos de matemática. E temas contemporâneos e transversais. Nós colocamos educação e direitos humanos, educação para o consumo, por conta do que nós colocamos lá no nosso perfil egresso, e aí veio as competências gerais, as competências da formação geral básica, então é uma construção, tá? Pode passar, Cris? E agora a gente vai fechar, né? Então a gente volta lá no comecinho da nosso template, onde nós vamos colocar o título, a descrição, né? Então vamos lembrar lá o que é a descrição, é o que será abordado nesse aprofundamento curricular, e a justificativa, né? A importância de desenvolver esse tema dentro do aprofundamento de matemática, tá? A gente vai deixar mais um tempinho para vocês interagirem no chat, né? Colocar lá suas dúvidas, suas sugestões, né, dentro do que vocês já estão pensando aí, e volto a lembrar, tá? Não precisa fazer um para cada professor, se juntar depois e montar um
da escola, que é para a gente estar fazendo, na verdade, um exercício, né, para a gente entender como é feito, até mesmo para você poder ler o que vai chegar, né, para você não ser pego aí de surpresa, né, por que tem título, descrição, justificativa, ODS, né, então, tudo isso para a gente saber como que funciona, tá? Então, pode interagir aí no chat. Passa o slide, Cris, por favor. Isso. Pode deixar isso aí se você quiser. Tá. A gente vai esperando aí eles interagirem aí no chat. Tem alguma sugestão, Cris? Não, estão ótimas aí, é só lembrar, né? Lembrar do título, né? Como a gente sempre chama, do título, né, do nome fantasia, para que, né, seja um título onde o aluno se sinta aguçado de querer saber, né, de querer se aprofundar nesse itinerário, nessa ementa, e eles participem dessas aulas, né? Isso. Isso realmente é muito importante, Cris, porque como você mostrou lá no comecinho dos slides, onde a gente colocou as várias componentes curriculares com seus respectivos professores, né? Então vem lá o nome, eu não vou dar spoiler do nome que nós colocamos aqui, né? Uhum. Mas o professor tem que saber que ali virá os conteúdos que ele vai trabalhar, né? Então, dentro do perfil egresso, tem lá as habilidades que o aluno precisa, ou melhor, será capaz de realizar, né? Após esse mini curso, como você colocou, né? Então, é importante a gente pensar em chamar a atenção desse aluno para que ele leia esse componente curricular, ele se interesse pelo que será transmitido para ele por esse componente curricular, né? Isso. Isso é muito importante, né? Deixá-los interessados, né? Não esqueçam de contribuir no chat com as suas ideias, sugestões, dúvidas, né? Para que a gente possa esclarecer. Se não conseguirmos nesse ATPC, mas pelo menos para os próximos, né, Cris? Isso. Isso mesmo, para os próximos, para a gente poder continuar, né, com esse assunto e a gente mostrar para os professores, para os outros professores também, né, Silvia? Isso é importante. É importante. Já deu tempo? Você que está cronometrando aí? Já falta um pouquinho ainda, tem mais um tempinho para eles Ah, pensarem, porque esse daqui é um... Aliás, toda a ementa, ela é bem importante, né? Não tem uma parte mais ou menos importante. Mas pensar num título, né, acho que demora um pouquinho mais, que a gente fica ali, ainda mais um título que seja... Acho que demora um pouquinho mais para eles pensarem, né, Silvia? sim, sim, verdade. E as Alguns contribuições no estão chat, pesquisando, né? isso, e as contribuições no chat também têm ajudado aí bastante a esse momento, né? Ah, sim. Refletindo. Mais um minutinho. Acho que agora acho que já tá bom, né, Silvia? Já Podemos deu, continuar? né? Vamos É, continuar então. tá. Então, aqui, né, nosso componente curricular, que eu e a Cris montamos, então temos aqui o título, né, de Matemáticos, Economistas e Louco, todos temos um pouco. É aqui que a gente fala do nome chamativo, né? Então, o aluno vai ler isso aqui, nossa, de matemáticos, economistas e loucos, todos temos um pouco, o que será que eu vou aprender aqui? Né? Então, ele vai
atrás ali. Então, aí vai colocar lá, aqui a gente colocou unidade curricular, mas na verdade é o componente curricular, né? Seja inserida como complemento dos estudos de funções, proporcionalidades. Depois, na justificativa, nós colocamos aqui a seleção dos conteúdos presentes está na unidade curricular, é baseada nos resultados do SARESP, né, a partir das avaliações. Então, foi um estudo que a gente fez que esse assunto precisaria de um aprofundamento maior, então a gente justificou aqui, tá bom? Pode passar, Cris? Só complementando uma coisinha, Silvia, lembrando que os resultados do SARESP, também nós temos os resultados do IDEB, né? Podemos também utilizá-los nesse momento, ou na hora de vocês também, vocês podem usar outros indicadores, como o do CAED, também vocês podem utilizar esses indicadores para poder ajudá-los a montar essa ementa, essa justificativa, né, Silvia? Isso, é muito importante esse estudo, né, Cris? Por quê? Porque a partir dele vocês vão fazer uma construção de escadinha, né? Na primeira unidade curricular vai ter um aprofundamento, na segunda, né, vai ser um pouco mais complexo, e assim até chegar no final do terceiro ano, né? Também não adianta querer dar um passo gigantesco, né? Tem que ser aí com base nos dados que vocês têm, certo? Aí. Então, pode passar. Agora o momento 2, e aí a Cris que vai conduzir com vocês. Obrigada, Silvia. Então, agora, né, continuando com o nosso momento mão na massa, agora iremos fazer um exercício sobre as unidades curriculares, né, as UCs. E antes, né, de fazermos, né, falarmos propriamente dita sobre as UCs, não podemos deixar de falar sobre os eixos estruturantes. Né, o que os eixos estruturantes trazem para a gente, né? Eles visam integrar e integralizar os diferentes arranjos desses itinerários formativos, bem como criar as oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas, aprofundando e associando na realidade contemporânea, né, para que promova na sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender nos projetos presentes e futuros que esses estudantes venham a ter. Então, vamos falar sobre os eixos. Nós temos 4 eixos estruturantes. O primeiro deles, vamos ver se vai, é a investigação científica. E dentro da investigação científica, nós temos 4 elementos, que são as condições de acesso à saúde e saneamento, entendendo a economia, elaborando projetos, a matemática nas profissões e prever o mercado de trabalho. Assim como a Silvia, né, no exercício anterior, trouxe para vocês, nós colocamos o eixo de investigação científica dentro da nossa ementa, porque entendemos que a economia, né, entendendo a economia, faz parte do que nós estávamos buscando com aquela ementa, certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. Então, vamos lá para o próximo eixo. O próximo eixo são os processos criativos, tem 4 elementos, um deles é o orçamento familiar, o outro é a matemática no cotidiano, a álgebra aplicada à administração de empresas e o trabalho com reciclagem. Então, vejam quantos elementos dentro desse eixo estruturante nós podemos trabalhar, né? O próximo eixo, o terceiro eixo, é o eixo de mediação e intervenção sociocultural. Também tem 4 elementos,
Um deles é a matemática na agropecuária, matemática aplicada, a aplicação dos resultados de pesquisas e a solução de problemas ambientais. Percebam como, dependendo da minha localidade, né, onde eu estou, né, a minha unidade escolar esteja, a minha realidade, na minha unidade escolar esteja, eu posso trabalhar. Então, eu posso trabalhar os eixos estruturantes, mediação e intervenção sociocultural, por exemplo, na zona rural. Caso eu tenha, a minha escola fique ali, eu posso trabalhar. É muito interessante esses eixos. E, por fim, o próximo eixo é do empreendedorismo. Nós temos esse eixo, 5 elementos, que é um eixo que, né, está bem na moda. Então, ele tem os ramos de trabalho, contempla o desenvolvimento da tecnologia das profissões, criação de um empreendimento, vamos ser sustentáveis e a consultoria. Então, é muito importante pensarmos nesses eixos estruturantes e colocar, trazer para esse aluno uma noção da sua realidade na sua região, tá certo? Quer falar alguma coisa, Silvia? Se complementar? Não, não, tá ótimo. Realmente essa questão dos eixos estruturantes, ela é muito importante na formação das UCs, né? Então realmente precisa ficar bem atento aqui para na hora de pensar, né, em uma UC, ficar bem abrangente, né? Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabelinha aqui das UCs. Então, fizemos a ementa, né? Depois que nós fizemos a ementa bonitinho, já pensamos no título, tudo direitinho, nós vamos pensar agora no nosso, como se fosse aquele mini curso, né, que a gente vem falando, para ficar bem mais claro aqui para nós. Então, dentro dessa ementa, eu tenho as UCs, então as unidades escolares, as unidades curriculares. Eu vou ter que ter um título para cada unidade, lembrando que ela tem que ser um título coerente com o nome do aprofundamento, né? Com aquele título do nome fantasia, eu tenho que colocar os títulos aqui das minhas UCs que sejam coerentes a esse aprofundamento, tá certo? Na descrição, você vai colocar o que vai ser abordado nessa unidade curricular, tá? E nos objetos de conhecimento, se for um objeto de conhecimento integrado, ele tem que aparecer todos os objetos de conhecimento de todos os componentes envolvidos nessa unidade curricular, tá? Citando esses componentes. Então, por exemplo, eu vou citar lá, língua portuguesa, eu coloco quais são os objetos de conhecimento que eu irei tratar nessa unidade curricular número 1. Se dentro dessa unidade curricular, né, integrada for linguagens e matemática, então eu vou colocar linguagens, quais são os objetos de conhecimento de linguagem e quais são os de matemática. Como nós estamos aqui fazendo uma unidade curricular da área, então aqui só vai aparecer para nós os de matemática, tá certo? Da nossa área, ok? Vou dar um exemplo para vocês, antes de pedir para que vocês, né, pensem em algumas UCs. Um exemplo nosso aqui, com esse itinerário que a Silvia acabou de demonstrar aqui para vocês. Então, do nosso título de matemática e economista, todos e louco, todos temos um pouco, nós colocamos um subtítulo para a primeira unidade curricular, do primeiro semestre de 2022, né, para a segunda série, de resolução de problemas 1. Qual é a descrição? Então, vamos lá. Para compreender as relações entre nós e o mundo, abordaremos o estudo de proporcionalidade. E quais os objetos de conhecimento? Nós colocamos um porque nós queríamos só fazer um modelinho para vocês, tá? Então, um objeto de conhecimento que ele irá trabalhar nessa unidade curricular 1 é as de grandezas determinadas pela razão ou produto de outras. Então, velocidade, densidade de um corpo, densidade demográfica, potência elétrica, bytes por segundo, etc., né? E são as conversões entre as unidades compostas. Tá certo? Vamos fazer um exercício agora? Vou deixar aí vocês uns minutinhos
né, com a mão na massa. Como nós temos 6 unidades curriculares para pensar num título, fazer uma descrição e objetos de conhecimento, vou dar um tempinho, um pouquinho, né, um pouquinho maior para vocês agora, mas registrem aí no diário de bordo de vocês e compartilhem conosco aqui pelo chat e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Silvia, você quer completar alguma coisa antes deles iniciarem esse exercício? Não, vamos tirando as dúvidas aqui pelo chat. Vamos lá. É muito importante, ao pensar nas unidades curriculares, a gente pensar no todo, né, Cris? Sim. Porque o curso tem que ficar completinho, né? Tem que ficar, que a gente fala, redondinho, né? Não pode esquecer nada, né? Então tem que ter muita atenção na hora de pensar numa UC, né? Numa unidade curricular, principalmente uma unidade curricular dentro do aprofundamento apenas em matemática, né? Que é nosso objetivo aqui, né? No nosso itinerário formativo dentro de matemática, dentro do aprofundamento. Né? Então tem que pensar bem aí, é um exercício bem complexo, né? Não é uma coisa muito simples de fazer, a gente tem que analisar bastante, então discutam esse assunto na escola, né, nos desdobramentos do ATPC, entre seus pares, né, porque realmente é um assunto bem importante. Verdade. Vamos lá, vou deixar um tempinho aqui para vocês, vamos ver se eu consigo colocar o nosso reloginho. Consegui, Silvia? Conseguiu, Cris. Então, valendo o tempo aí para vocês pensarem, tá bom?
Pronto, obrigado pelas contribuições de vocês aqui pelo chat, né? Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui para a apresentação, mostrar para vocês como ficou o nosso, né? Como a gente apresenta, como terminamos a nossa ementa. Lembraram de colocar a descrição, lembraram de alguns objetos de conhecimento, muito bem. Então, olha só, pessoal, nós aqui para nossa ementa, então nós fizemos as unidades curriculares para a segunda série. Então, lembrando que elas terão, né, primeiro semestre, uma unidade curricular e a segunda unidade curricular no segundo semestre. Então, já havíamos falado com vocês sobre a resolução de problemas para o primeiro, né, para a primeira unidade curricular. A segunda, pensamos no laboratório de Excel, então, onde o aluno irá abordar o uso das ferramentas tecnológicas para compreensão e inferência no mundo à nossa volta, né? Um dos objetos de conhecimento foi de amostragem, né, de gráficos e diagramas estatísticos, histogramas, polígonos de frequências, medidas de tendência central e medidas de dispersão, por exemplo, tá? Já na unidade curricular 3, ela será por terceira série do ensino médio. Então, ó, percebam. Então, na primeira unidade curricular, eles irão trabalhar no primeiro semestre, a segunda no segundo semestre da segunda série. Já no terceira série, terão 4 unidades curriculares. Então, é a continuidade desse curso que a gente fala, né? Esse curso do itinerário de matemática. Então, nós teremos no primeiro semestre do ensino médio, da terceira série do ensino médio, estatística experimental, a descrição, para compreensão do mundo e suas implicações, tomada de decisões, verificar fake news, precisamos aprender matematicamente o mundo. Então, como objeto de conhecimento, a estatística, né, de pesquisa e organização de dados, porcentagens, cálculos de índices, taxas de coeficientes, estatística, né, a interpretação de gráficos, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Então, já na unidade curricular 4, também trabalhada no primeiro semestre, né, da terceira série, será de matemática financeira 1. Então, modelos matemáticos são aplicáveis? Essa é a descrição. Vamos conhecer a modelagem matemática como forma de previsão e tomada de decisões. Qual é o objeto de conhecimento aqui? Funções exponenciais, a variação exponencial entre as grandezas e noções de matemática financeira. Percebam que são assuntos abordados, né, durante a formação geral básica, porém aqui vai ser aprofundado esses objetos de conhecimento. Já nas a unidades 5 e 6, então nas 5 serão trabalhadas no segundo semestre, né, da terceira série, a resolução de problemas parte 2, assim como trabalhamos em equipes, no mundo do trabalho, onde os inversos se completam. Vamos conhecer funções inversas. Então, os objetos de conhecimento, o logaritmo, então, decimal e natural, função logarítmica, variação entre grandezas, relação entre variação exponencial e logarítmica. Já na sexta unidade curricular, matemática financeira, parte 2, comprar à vista ou a prazo, conhecendo fórmulas simples para a tomada de decisões. Então, aqui eles já vão ter no objeto de conhecimento conceitos de matemática financeira, juros simples e juros compostos, funções e gráficos de funções de primeiro grau e exponencial. Então, percebam que aqui completa toda a ementa, então, mostrando como vai ficar todo o cronograma dessa ementa, o que eles iriam trabalhar em cada uma dessas ementas até o final da terceira série. Tudo bem? Tudo certinho, Silvia? Alguma dúvida que você percebe aqui na minha fala? Não, tá tudo certinho, Cris. Antes da gente falar dos links, né? Então vamos aqui fazer vamos recapitular aqui, tá? Então, neste TPC aqui, nós trabalhamos a ideia do novo ensino médio, dos itinerários formativos, que vai do componente curricular,
incluídos nas unidades curriculares que vão formar o itinerário formativo, certo? Então, retomando que ementa é um tipo de registro que destaca os pontos essenciais sobre determinado assunto. A emenda de uma disciplina aponta os pontos-chave do conteúdo programático. Devem ser escritas com frases curtas, objetivas e seguir a linha pedagógica adotada, no caso, pela Secretaria da Educação. Tá? O professor não pode alterar uma ementa depois de aprovada ou já de iniciada. Tá? Então, tudo tem que ser feito com antecedência, porque o aluno vai ter lá o cardápio, né, de unidades curriculares, né, Cris? Que ele vai ter acesso, né? Então, tudo tem que ser, assim, bem pensadinho, com antecedência, né? Aqui vamos falar dos nossos links, né? Então, vocês vão receber aqui os slides, né, Cris? Em PDF, né? Então, vocês vão ter lá o link do currículo paulista, etapa do ensino médio, materiais sobre o currículo do ensino médio, o novo currículo, né? Formações anteriores, também tem um link, temas contemporâneos e transversais, na BNCC, aqui as nossas referências, né? São as mesmas dos links, e acrescentando aqui também o material utilizado pela Alexandra, né, sobre a inclusão dos alunos aí dentro desses itinerários formativos. A lista de presença, né? Então, na lista de presença de vocês, que também nós vamos disponibilizar o link, vocês não podem esquecer de assinar, né? Como nenhum ATPC, a gente pode esquecer de assinar a lista. E nesse formulário, nós vamos iniciar, na verdade, um movimento de replicabilidade, tá? A replicabilidade tem como objetivo o registro de boas práticas e a multiplicação dessas ações para que possamos criar uma corrente de apoio entre os nossos colegas professores de matemática, tá? Então, no final da lista, vai ter lá um espacinho para vocês dizerem e pôr fotos de boas práticas que vocês estão fazendo para a gente poder compartilhar com os nossos colegas. É muito importante, né? Às vezes uma atividade que você fez, que teve sucesso, pode dar ideia para o seu outro colega, né? Fazer ou complementar a dele, ou como sugestão mesmo. Tá certo? Cris? Aproveitando, né? Lembrando que nós, esse ano, estamos com uma turma bem considerável, né, de professores novos na rede, então, em matemática. Então, no próximo TPC, vou trazer para vocês a quantidade exata, né, de professores que estão iniciando esse ano. Novamente, sejam bem-vindos, né, para a nossa rede, e queremos aqui, com esse movimento, ajudá-los, não só os professores novos, né, porque eles precisam bastante da nossa ajuda, mas também até a nós, que já estamos um tempo, né, na rede, e que muitas ideias que um colega tem, faz com que na nossa cabeça abra outras possibilidades, assim como a Silvia falou. Então, eu vou ter nossa, eu nunca tinha pensado, né, dessa forma, em em abordar esse objeto de conhecimento. Então, eu vou trabalhar, né, a gente vai ter novas ideias, né, a gente vai ter novas ideias em cima da sua ideia. Então, é muito importante esse movimento, e eu quero continuar, porque ano passado nós estávamos aqui bem bacana, eu quero vocês participando aqui conosco. Certo, Silvia? Certo. E agora a gente vai mostrar o videozinho? Vamos mostrar? Isso, vamos fazer uma reflexão, né? Respeitar o tempo de aprendizagem, um ato de amor e fé. Vamos fazer essa reflexão, já voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa formação, não é, Silvia? Isso, espero mesmo que tenham gostado. Que vocês estejam, né, saiam dessa formação
com um pouquinho mais de bagagem aí, e sobre o novo ensino médio, sobre as ementas, sobre os itinerários formativos, sobre os eixos estruturantes, sobre as unidades curriculares, e que vocês consigam, né, preencher esse formulário, lembrando que até dia 23, né, Silvia, que nós teremos essa ementa para ser entregue, né, esse formulário. Então, quero que vocês façam com, né, tenham tempo, que a gente tenha ajudado de alguma forma, contribuído com vocês de alguma forma, para que vocês preencham, né, esses itinerários e façam esse exercício também. Certo, Silvia? Isso mesmo, Cris. Converse com seus pares, né? Escolha o professor que vai fazer a redação, né? Que vai mandar o formulário, que precisa ser no nome de um professor, mas pode ser feito coletivamente, tá? E que vocês fiquem bem, né? Se preparem aí, mas com bastante calma para esse ano, né? Porque eu estou chegando agora, então eu estou desejando aí para vocês um bom ano de trabalho, né, Cris? É isso mesmo. Pessoal, até a próxima. Tenha uma semana, né, muito abençoada, com muita saúde, e vamos ver vocês no próximo TPC daqui a 15 dias. Até mais. Até o próximo TPC.